Quero que você abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 8. E nós queremos meditar nesta noite sobre rompendo para níveis maiores em 2021. Diga, em 2021, eu vou romper para um nível muito maior. Você crê nisso? Então dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluias. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 8, a Bíblia diz assim, e é Deus quem diz, ele diz assim: portanto, diga ao meu servo Davi, que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelha nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Amém, amados? A linguagem da minha Bíblia é a linguagem de hoje, que eu achei ela bem explicativa, né? Nós vemos aqui o Deus orientando um profeta a se dirigir a Davi e dizer essa palavra para ele: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos para que governasse o meu povo Israel. Algumas versões estão a liderar, mas é a mesma coisa. Então, eu quero meditar com você sobre isso aqui, o que esse processo de Deus na vida de Davi. Deus pegou Davi lá no meio, numa versão aí está malhadas, no meio das malhadas das ovelhas, e colocou como líder do seu povo. Deus pegou Davi numa função simples de pastorear ovelhas. Uma função muito simples. E o colocou para liderar uma das maiores nações de sua época. E por um bom tempo foi a maior nação. Deus pegou Davi do meio daquelas ovelhas, num trabalho que era considerado um trabalho para os servos. E Davi, pelo contexto da sua história, dá a entender que Davi era um filho bastardo, e ele ocupava essa função mais simples na família, cuidava das ovelhas do seu pai. Davi exercia esse serviço pastoral, mas Deus tirou ele de lá, desse simples serviço, um serviço de escravo, e o colocou à frente de umas maiores nações de todos os tempos. Davi ganhou todas as suas batalhas, todas sem exceção. Davi conquistou nações. Davi realizou obras extraordinárias. E Deus está dizendo aqui, que ele pegou ele lá de baixo, lá do curral, e colocou no palácio. O nosso Deus tem essa especialidade, de pegar alguém do nada e o colocar numa posição privilegiada, de autoridade, de governo. Eu creio que esse ano vai ser assim nas nossas vidas. Eu creio que este ano Deus tem um governo para a sua vida. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer grandes coisas como Ele fez na vida de Davi. Amém, amados? Então, analisando aqui o processo que ocorreu na vida de Davi, né, eu quero pontuar algumas coisas aqui com você, para que você entenda que Deus quer que a gente rompa para níveis maiores. Eu não sei a que nível você tem chegado na sua área, mas eu sei que Deus tem algo muito maior para lhe entregar.
Porque o nosso Deus é um Deus de novidades. Amém? Davi estava cuidando das ovelhas, talvez ele achava que já estava no máximo dele. E Deus o colocou sobre uma nação. Amém, amados? Então, primeiro ponto que eu observo na vida de Davi, esse contexto está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, 17, 18, né, que conta, né, essa história de Davi. E o primeiro ponto aqui que eu entendo, né, que eu aprendi nesse processo de Davi, é que nós devemos sair da zona de conforto. Assim como Davi teve que sair da sua zona de conforto. Olha o que diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 17. Disse então Jessé a Davi, seu filho: toma agora para teus irmãos uma efa deste grão tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Os irmãos de Davi foram escolhidos pela sua estatura para fazer parte do exército de Saul. E Davi nem foi cogitado, porque era um menino de mais ou menos 16 anos de idade. Amém, amados? Mas o trabalho de Davi era o quê? Cuidar de ovelhas. E Davi estava muito bem, né, naquele serviço. E seu pai tira ele daquele serviço e manda ele ir lá no meio da batalha, levar um lanche para os seus irmãos e para o seu capitão, né? Manda ele sair dessa situação, né? Naquele dia ele teve que sair e levar esse lanche. E Davi se defrontou com uma situação tremenda lá, em que o gigante estava desafiando todo mundo. E Davi até se dispôs a lutar pela nação de Israel, porque ninguém se dispunha. Então Davi, ele sai da sua zona de conforto e entra numa área que ele não entende nada, de guerra, de briga, né, de luta, de desafios, de pelejas. Uma área que não era a área dele. Então ele sai da sua zona de conforto. Eu creio que nesse ano que se inicia, queridos, Deus, ele quer nos tirar da nossa zona de conforto. E Deus, ele tem novos desafios para a nossa vida. Deus, ele quer nos mostrar um horizonte de novas conquistas. Que talvez a gente olhe assim e diz: isso não é para mim, isso é grande demais, isso é alto demais, esse nível aí é muito alto para mim. Mas não é, porque é Deus quem vai lhe conduzir. E quando Deus te conduz, Ele te conduz em vitória. Quando Deus abre uma porta, Ele garante a graça dEle sobre a nossa vida, para nós sermos bem-sucedidos. Amém, amados? Só que não é fácil sair da zona de conforto. Não é fácil, não é verdade? Principalmente uma área que a gente domina, principalmente uma área que a gente manja. A gente nunca quer sair daquele habitat ali que a gente está se dando muito bem. Mas, irmãos, Deus tem novos desafios. E todo novo desafio de Deus exige que você saia da sua zona de conforto. Amém? O segundo ponto que eu observei aqui no processo de Davi é que nós não devemos deixar o medo nos paralisar. Nós não podemos, irmãos. Davi, ele não foi paralisado pelo medo. Ele sentiu medo, mas ele fez apesar do medo. Amém? Ele fez apesar do medo. O medo gera em nós uma cautela, uma vigilância, uma atenção maior, um temor, que às vezes passa de temor e se torna terror. O medo do novo, o medo de algo que nós não conhecemos, o medo de uma circunstância, o medo de uma situação, o medo
Como nós vimos aí, eu estava conversando com a irmã ali fora, e eu falei para ela, eu creio, que no mínimo 30% desse pessoal que adoeceram, a doença começou aqui, começou aqui. Por causa do medo. O medo neutraliza. As circunstâncias, os desafios podem ser grandes. Pode estar diante de nós, como esteve diante de Davi, um gigante. Um gigante que todo o povo de Israel, o texto lá acho que no capítulo 16, diz claramente que todos temiam e tremiam e temiam. Eles não só tinham medo, eles estavam em pânico. Por causa da estrutura do soldado inimigo que desafiava todo o exército para que alguém viesse lutar com ele. E aquele que vencesse, o outro exército perdedor se tornaria escravo. Irmãos, todos tinham medo. Saul era o líder, era o rei. O rei era para estar na linha de frente, conduzindo o povo na batalha, o exército na batalha. Mas Saul, ele estava com seu acampamento por trás de todo o exército. O mais medroso de todos era Saul, tomado pelo espírito de medo. Mas nós não podemos, irmãos, não é que não tenhamos medo. Como eu disse agora aqui, Davi teve medo. É claro que ele teve medo. Mas ele não se deixou dominar pelo medo. Nós não podemos deixar que o medo se torne numa depressão. Nós não podemos deixar que o medo se torne numa covardia. Nós não podemos deixar que o medo se torne numa crise de pânico. Nós não podemos ser dominados pelo medo. Porque quando nós nos deixamos dominar pelo medo, irmãos, nós criamos coisas que nem existem. E eu creio que os desafios que aparecerão para a sua vida, neste ano de 2021, quando Deus mostra desafios para a nossa vida, esses desafios com certeza envolvem alguns obstáculos. E nós não podemos nos prostrar diante desses obstáculos. Nós não podemos. O que estava entre o curral que Davi estava trabalhando e o palácio que estava sendo prometido para o vencedor, de alguém que se dispusesse a lutar contra aquele gigante, irmãos, o que separava isso era exatamente a luta com aquele gigante. Aquele gigante era o obstáculo, aquele gigante era as circunstâncias que nós enfrentamos, aquele gigante são as lutas que se deparam diante de nós, no nosso dia a dia, situações que às vezes nós olhamos e achamos que é impossível nós passarmos, nós vencermos, mas irmãos, Deus estando conosco, nós somos capazes de vencer qualquer batalha, nós somos capazes de vencer qualquer guerra. E eu quero te dizer nessa noite que Deus está com você. E eu quero te dizer que esse ano de 2021, você vai conquistar como nunca. Mas você não pode deixar que o medo te domine. Você não pode deixar que o medo tome conta de você. Davi pode ter tido medo, mas ele encarou o gigante. Ele foi para a briga. Ele enfrentou. E ele venceu. Amém, amados? Então não tenha medo de novos desafios, não tenha medo de assumir uma nova função, não tenha medo, porque Deus está com você, porque é Deus quem te dá força, é Deus quem te abençoa, amém, amados? Deus está com você, amém? Terceiro ponto que eu anotei aqui nesse processo de Davi, é que as pequenas coisas fazem grande diferença. Diga, pequenas coisas fazem grande diferença. Irmão, pequenas coisas. Olha aqui. 1 Samuel 17, 28. Diz assim: Eliabe, seu irmão mais velho,
ouviu quando falava aqueles homens. Pelo que se acendeu a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a peleja. Irmãos, olha o que esse texto está dizendo. O texto está dizendo aqui de forma muito clara, né? O irmão de Davi, quando viu Davi se interessando e querendo saber quem era aquele gigante, e o que era necessário para enfrentá-lo, aquele gigante, e Davi disse assim: circunciso, ofendendo o exército do Deus vivo. E disseram para ele que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, que era um gigante muito poderoso, preparado para a batalha. Mas, quando o seu irmão viu aquele movimento de Davi, o irmão de Davi foi tomado por uma fúria, e já chamou a atenção dele, mandou que ele, perguntou como ele tinha deixado aquelas poucas ovelhas. Diga, poucas ovelhas. Poucas ovelhas. Davi cuidava de muitas ovelhas ou de poucas ovelhas? De poucas ovelhas, irmãos. Poucas ovelhas de seu pai. Agora preste atenção. Como é importante nós cuidarmos das pequenas coisas. Qual era a dedicação que Davi tinha com aquelas pequenas ovelhas, aquelas poucas ovelhas? Era uma dedicação integral, irmãos. Era uma dedicação assim, que chamou a atenção de Deus. A forma como ele conduzia aquele rebanho, aquele pequeno rebanho, a forma como ele cuidava das ovelhas, a forma como ele cuidava das ovelhas que se feriam, a forma como ele cuidava das ovelhas que se desgarravam, a forma como ele conduzia, como ele cita no Salmo número 23, né, que o pastor conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes, leva para comer do melhor pasto, conhece a ovelha pelo nome, conhece a ovelha pelo nome, conhece tudo da ovelha. Quando o rei Davi, o pastorzinho Davi, como ele cuidava disso, irmãos, chamou a atenção de Deus. Chamou a atenção de Deus. Por isso que Deus diz para o profeta Natã: olha, diga para Davi, que eu escolhi, e que ele vai ser rei, ele vai governar sobre Israel. Por que Deus escolheu Davi? Porque Deus observou como Davi cuidava das ovelhas, eram poucas ovelhas. E sabe o que é comum entre nós, no ser humano, isso é do ser humano? O que é pouco se despreza. Ah, mas é só isso, você despreza. Cuida disso aqui, mas é só isso, eu pensei que era uma coisa maior. Irmãos, é do pouco que você alcança muito. São as pequenas oportunidades que te levam às grandes. O profeta Jeremias, ele profetiza ao povo de Israel, diz assim: não desprezeis o dia das coisas pequenas. Não desprezeis o dia das coisas pequenas. Davi não desprezou, Davi cuidou bem daquelas ovelhas. Chamou a atenção de Deus. Davi cuidou tão bem, irmãos, que a palavra mostra, uns versículos antes do que nós lemos, mostra que quando o pai dele incumbiu ele de levar lanche para os irmãos, sabe o que foi que Davi providenciou? Um outro pastor para cuidar das ovelhas. Um outro pastor. Ele não disse: não, vou deixar elas sozinhas aí, vou lá e volto. Não. Ele deixou um substituto para cuidar das ovelhas. Você sabe o que é isso? Cuidado, responsabilidade. E Deus observa tudo isso. Irmãos, as ovelhas não eram de Davi, era do seu pai. Era do seu pai. Olha, em Lucas, capítulo 16, versículo 12,
A palavra diz assim, Jesus falando, disse assim, e se no alheio não fortes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer que, se você não cuida bem das coisas dos outros, como é que as coisas virão para você? Como é que as coisas virão para você? Mas se você cuida bem do que é dos outros, irmãos, o que é que acontece? Deus te enche de bens, Deus te abençoa, como fez com Davi. As ovelhas não eram de Davi, as ovelhas eram do seu pai. E pelo tratamento do irmão dele aqui no campo de batalha, você já dá para perceber que Davi não era nem bem tratado na sua casa. Quando o profeta foi lá para ungir o próximo rei, Davi nem foi colocado no meio. Passou os irmãos tudinho e Deus disse para o profeta, não é esse, não é esse, não é esse. Esse camarada musculoso, cheio de estrutura, não é esse, não é esse, não é esse. Aí o profeta Samuel pergunta, ao pai de Davi, você só tem esses filhos? Se não, tem um outro, está cuidando lá das ovelhas. Quer dizer, alguém que está totalmente desprezado. Se o profeta queria ver todos os filhos, por que um não está e está cuidando das ovelhas? Só que ele estava sendo fiel lá cuidando das ovelhas. Ele não estava se revoltando, dizendo assim, meu pai não me trata bem, meus irmãos não me tratam bem, eu vou bagunçar com essas ovelhas, vou fazer o que der. Ele não estava assim não, irmãos. Ele estava dando o melhor dele para as ovelhas. E sabe quem viu isso? Deus. Sabe quem é que te observa no dia a dia? Sabe quem é que vê você nos mínimos detalhes? E eu estou falando de pequenos detalhes que são importantes para a nossa vida. São pequenos detalhes. Pequenos detalhes faz toda a diferença. Davi foi fiel, e foi isso que Deus viu. O importante é nós sermos fiéis. Quem é fiel no pouco, Jesus diz que é fiel no muito. Se você for fiel numa pequena coisa, se você for responsável numa pequena coisa, se você for eficiente numa pequena coisa, pode ter certeza, Deus vai te colocar sobre o muito. É princípio divino isso. É princípio divino. Se você tem uma célula com bem pouquinha gente, você cuida bem desse pessoal, você cuida bem dessa célula. Não está ninguém lá, mas você faz a sua parte, pode ter certeza, Deus vai te dar a segunda, a terceira, Deus vai te dar os 12, Deus vai te dar tudo. Porque Ele está vendo a sua dedicação, e está vendo o seu desempenho nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes, irmãos. As nossas atitudes revelam o nosso coração. Sabe, se eu recebo uma tarefa de limpar um ambiente, e eu não limpo bem, e faço que limpo, isso demonstra que o meu caráter não é legal. As minhas atitudes mostram o meu caráter. Então, observe os pequenos detalhes, porque Deus está de olho em você. Deus está lhe observando. E Deus quer nos entregar tantas coisas, irmãos. Olha, quando eu vejo na Bíblia, que a Bíblia diz, olha, que Deus vai transferir a riqueza dos ímpios para os justos. Mas é para os justos mesmo. É para os justos mesmo. Mas o que é que você está fazendo com o pouco que você tem? Você tem sido fiel nas suas pequenas coisas, pequenas responsabilidades que estão nas suas mãos? Quando nós cuidamos assim, irmãos, das pequenas coisas, Deus nos põe sobre grandes coisas. Deus nos dá grandes coisas. Meu Deus, Deus olha esse jovem e o cuidado que ele tem com aquelas poucas ovelhas. E ele entrega diante dele todo o povo de Israel, para ele conduzir, para ele liderar, para ele pastorear. Amém? Quarta lição que eu aprendo aqui com Davi, para romper para um nível maior do que está.
Nós precisamos crer que o impossível é só uma opinião dos outros. É só uma opinião dos outros. Diga, o impossível é só uma opinião dos outros. Todos olhavam para aquele gigante, o que é que eles diziam? É impossível vencer. Não temos condições. Somos pequenos. Somos fracos. Nós não vamos conseguir, eu não vou conseguir, eu sou muito pequeno para vencer esse gigante. Enquanto todos diziam que era impossível, Davi, ele crê no Deus do impossível. Ele sabe que Deus é especialista nessas causas impossíveis. Ele sabe que com Deus ele é capaz de vencer aquele gigante. Irmãos, quando todos dizem é impossível, Deus está dizendo você pode. Deus está dizendo você consegue. Deus está dizendo isso é para você. Irmãos, quando ninguém quer. Olha, eu li um livro, Quem Pensa Enriquece. O escritor passou 20 anos escrevendo esse livro. E ele fez um estudo sobre os 20 homens maiores ricos do mundo, e ele analisou o que eles tinham em comum. O que eles tinham em comum. E uma das coisas, eles têm várias características em comum, mas uma das coisas que eles tinham em comum, sabe o que era? É que eles sempre iam na contramão do sistema. Eles sempre estavam indo, esses homens que se tornaram os maiores ricos, os homens mais ricos do mundo, eles sempre estavam indo na contramão do sistema. Ou seja, eles sempre estavam indo para onde todo mundo dizia assim, é impossível. Aí não dá nada. Aí você não consegue. Você não pode. Irmãos, eu quero te dizer nessa noite, debaixo de uma unção de Deus, você pode. Você pode. Você pode, meu irmão. Você pode. Ai, meu sonho é empresário, mas tem tanto empresário já, e qual é o problema? Você pode ser o maior empresário que Deus vai levantar. Eu gostaria tanto de fazer alguma coisa para Deus, mas eu já tenho tanta idade, e quem foi que disse que unção tem prazo de validade? Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Comece a entender que o impossível é para os outros e não para você. Davi, ele começou a crer nisso. Disse, não, esse gigante, ele perguntou, o que é que ganha para derrubar um gigante desse? Aí disseram, rapaz, casa com a filha do rei. O rei isenta a casa de todos os impostos. Isenção total. Não paga mais nada. Não paga mais imposto de renda, não paga mais IPTU, não paga mais INSS, paga mais nada. Você não paga mais nada. E você ainda vai morar lá no palácio. Aí Davi disse, é comigo, é para mim. Todos disseram, é impossível, ele diz, é para mim. Todos diziam, é impossível vencer esse gigante. Ele olhava numa outra ótica. Ele olhava na ótica de que um gigante desse tamanho, uma testa desse tamanho, eu não posso errar. Tudo depende da ótica que a gente vê. Olha, irmãos, o Valdicélio me ligou, conversando com ele, ele disse assim, mandou o áudio dizendo, pastor, aqui, poucas igrejas têm célula. Glória a Deus, nós vamos encher isso aí de célula, em nome de Jesus. Ou a gente vai olhar e dizer assim, não tem célula, ninguém gosta de célula, não vamos abrir nenhuma célula que não vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Por quê? Porque Deus está com a gente. Porque Deus está com você.
Não vai dar certo porque você é bam, não. Vai dar certo porque Deus está com você. E se você crê como Deus, você vai vencer. Amém, amados? Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Então, irmãos, muitas vezes, para a gente alcançar um nível maior, a gente precisa se fazer de surdo para as críticas. Se fazer de surdo para as críticas. Amém, queridos? Último ponto que eu quero compartilhar com você. Coloque sua fé em Deus. Coloque a sua fé em Deus. Olha, irmãos, 1 Samuel 17:46, olha o que o texto diz. Quando Davi estava no confronto com o gigante, ele diz assim, ó: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Irmãos, isso foi o que Davi falou. Davi, ele falou aqui tudo de fé. Que ele enfrenta o gigante, ele não tem nem arma. Irmãos, andar em fé é falar e ver antes de acontecer. É falar e ver antes de acontecer. É o que a gente tem aprendido aqui, amém? Então, comece a declarar. Olha, está entrando o ano novo, meu irmão. Não olhe para o que está escuro, não olhe para o que está errado, não olhe para a dificuldade. Olhe que é um ano novo e Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Deus vai fazer maravilhas. Você não está vendo? Está vendo? Não, mas diga e creia. Ande na fé e comece a declarar. Olha, eu vou fazer, você que tem empresa, você que tem negócio, eu vou fazer os melhores negócios da minha vida nesse ano de 2021. Meu irmão, eu estou crendo que essa igreja aqui vai ser pequena. Em dezembro do ano que vem não vai caber de tanta gente, de tanta célula, em nome de Jesus. Amém, amados? Então nós temos que falar e crer para acontecer. Foi exatamente o que Davi fez aqui. Davi vai com um pedaço de pau, com 5 pedrinhas, com uma baladeira na mão, com um gigante armado, blindado. Gigante com armadura, gigante com lança, com espada, com escudo, gigante forte, 3 metros de altura. Como é que vence um gigante desse? Pela fé, com fé. Ele crê e ele fala, e vai acontecer. Ele crê em Deus, ele confia em Deus e ele declara. É o que ele fez aqui. Amém, amados? Vou dizer novamente, andar em fé é ver antes de acontecer. Sabe por quê, irmão? Porque depois que acontece, aí não é mais fé. Aí é apenas uma constatação do que aconteceu. Davi proclamou a derrota de Golias antes de acontecer. Ele proclamou a derrota dele. Quando todos viam, inclusive o próprio exército dele, via que ele ia perder a guerra. Perder aquela luta, mas ele proclama, e isso aqui é proclamação profética, amém? Você precisa proclamar as coisas boas na sua vida, você precisa proclamar o que Deus vai fazer desse ano de 2021, você precisa proclamar, meu irmão, que Deus vai realizar, que Deus vai abrir as portas, você precisa proclamar que Deus é maravilhoso, você precisa proclamar que tudo vai contribuir para o teu bem, porque é isso que a palavra de Deus diz, tudo vai contribuir para o meu bem. Quando cremos e falamos, nós ativamos o espírito da fé, irmãos. Foi exatamente o que Davi fez aqui. Amém, queridos?
Não é por nossa causa, é por causa do Senhor. O Senhor honra a sua palavra. E é assim que o Senhor nos ensina. Amém, amados? Olha, Davi falou que cortaria a cabeça do gigante e não havia uma espada na mão de Davi. E o gigante vinha em direção a ele. Mas quando ele lança a pedra, o gigante cai desmaiado. Ele vai lá e pega a espada do gigante. E acontece o que ele falou. O que ele declarou. Você pode enfrentar momentos difíceis, mas comece a declarar o que Deus vai fazer. Não é o que você pode, é o que Ele pode. É Ele que é o Deus do impossível. Amém, amados? Ele que é o Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? É Ele que é o mesmo Deus de Davi. É o mesmo Deus que nós adoramos. É o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Deus que nós anunciamos. É o mesmo Deus que está aqui nesta noite para abençoar a tua vida e a minha vida. É o Deus que quer te dizer que 2021 vai ser um ano abençoado. Vai ser um ano que você vai recomeçar, mas você vai terminar em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. E eu quero que você entenda que a palavra profética é poderosa. Davi venceu pela palavra profética. Eu vou arrancar sua cabeça e jogar para os animais. Eu vou tirar sua cabeça fora. Como? Com um pedaço de pau e uma baladeira? Não tinha uma espada na mão, mas ele tinha o Deus Todo-Poderoso. E com Deus nós fazemos proezas, é o que a Bíblia diz. Amém, amados? Amém, queridos? Eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida. Você vai romper para níveis maiores em 2021. Você vai romper para níveis maiores. Quando Deus enviou o profeta Natã até Davi, ele disse: diga para ele que assim diz o Senhor: eu tirarei você, Davi, do trabalho de cuidar das ovelhas nos campos, para que governe o meu povo de Israel. Deus está falando nesta noite para nós: eu vou tirar você dessa situação. E eu vou levar você para um nível muito maior. Eu vou te colocar numa posição de governo, de unção, de autoridade. Eu vou colocar você numa posição excelente. Porque eu te abençoo. E eu quero que você vá para um nível maior. Foi isso que Deus falou para Davi. Deus falou para Davi: eu vou tirar você daquele trabalho. Eu vou tirar você do meio das malhadas. O seu destino é o palácio. O seu destino é o governo. Irmãos, o destino da igreja é exercer o governo e a autoridade sobre o mundo. Não é o governo político. O governo político é muito pequeno. É o governo divino. É o governo de Deus. É a autoridade de Deus. É o poder de Deus. E o poder de Deus sobre a tua vida, você vai alcançar níveis muito maiores do que já alcançou. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse dessa palavra para a sua vida, querido. Tome posse dessa palavra para a sua vida. Não interessa o tamanho do inimigo. Não interessa as armas que ele tem. Você só precisa da fé em Deus. Você só precisa da fé. Você só precisa do Espírito da fé. Você crê e você fala e logo acontece. Davi olhou para aquele gigante.
e disse: hoje você vai saber que existe Deus em Israel. Você pode estar olhando para um menino de 16 anos, mas não é a força desse menino que vai te derrubar, é a força de Deus. Meu irmão, você representa Deus nessa terra, e Deus quer o melhor para a sua vida. Então tome posse nesta noite do destino que Deus tem para você. Tome posse desta noite. Tome posse em nome de Jesus. Oh, aleluias. Pai, nós tomamos posse dessa palavra. Nós tomamos posse, Senhor, desses princípios práticos e espirituais da vida de Davi. Nós trazemos para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse, Senhor, de tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas nesse ano de 2021. Em nome de Jesus, nós saímos da nossa zona de conforto, Pai. Nós não admitimos que o medo nos paralise, porque o Senhor nos deu um espírito de poder. Deus, nós queremos ser cuidadosos nas pequenas coisas, porque o Senhor vai nos colocar sobre grandes coisas nessa terra. Deus, nós cremos que o impossível é só uma opinião dos outros, porque o Senhor é o Deus do impossível que nos motiva, que nos dirige. Em nome de Jesus, nós ativamos a nossa fé nesta noite, para andarmos verdadeiramente em fé. Queremos viver 2021 pela fé, Senhor. Ativamos a nossa fé em Ti, ativamos o espírito da fé. Nós cremos e falamos, e assim vai acontecer, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro o Teu poder sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amados?